Boa tarde, gente boa, o Globo Esporte começando. Vasco tá na final da Copa do Brasil. Léo Jardim brilhou nos pênaltis de novo. O homem é bom de pênalti demais. E o Vasco eliminou o Fluminense agora. Tem Vasco e Corinthians na grande decisão. Essa classificação contra o Fluminense foi emocionante. No Maraca festivo, duas torcidas, mó barato. O choro é de alívio e orgulho. De quem espera tanto tempo pela volta dos dias gloriosos. O Vasco da Gama derruba o Fluminense e vai para a decisão da Copa do Brasil. O Vascaíno merece felicidade. Seremos campeões. Uma classificação pelo talento de quem cresceu dentro do clube. Graças a Deus estou podendo ajudar o meu time do coração. Estou aqui desde 6 anos. Pela estrela de um goleiro decisivo nos pênaltis. Léo Jardim! O Vasco entrou em campo com vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 2-1. Nada que diminuísse a confiança dos tricolores debaixo de um bandeirão de 13 mil metros quadrados. Do outro lado, os vascaínos respondiam à altura, numa noite com 67 mil torcedores no Maracanã. Esse Fluminense Vasco vai ficar para a história. O nervosismo era evidente na arquibancada. E dentro de campo. Bonita foi a jogada do Andrés Gomes. Disparou, espalma, espetacular, Fábio! Só que a defesa do Fábio foi ainda mais. A primeira dele numa noite inspirada. Depois de um começo melhor do Vasco, o Fluminense cresceu no meio do primeiro tempo e chegou ao gol. Tenta cortar o PH e coloca contra o próprio patrimônio. Paulo Henrique contra, jogo equilibrado, Fluminense 1-0. Se é gol contra, se não é gol contra, não importa. O que importa é que foi gol. Se foi gol, foi golaço, é gol do Fluminense. A partir daí, o Vasco foi muito mais perigoso na partida, mas sempre parava em Fábio. Espalma, Fábio! A lenda do Fluminense é o Fábio. O Ryan tentou em cobrança de falta. Espalma, Fábio! Depois do intervalo, o Ryan tentou de novo com um chute de dentro da área. Fábio fecha o caminho. E de cabeça. Os dois times demonstravam cansaço e as chances de gol ficaram raras. John Kennedy chutou pelo alto no último lance do jogo. Apita o juiz, é fim de papo. Vamos para os pênaltis aqui no Maracanã. Que o Fábio me ajude. A bênção de Deus. O Vasco já tinha passado de fase nos pênaltis 2 vezes nessa Copa do Brasil. Contra o Operário do Paraná com 3 defesas do Léo Jardim. E contra o Botafogo com mais uma dele. Dessa vez, o primeiro duelo foi entre Thiago Silva e Léo Jardim. Gol do Fluminense. O Fábio queria mesmo ser o herói da noite e defendeu a cobrança do Verratti. Mas esse papel estava reservado para o Léo Jardim. E parou John Kennedy. Léo Jardim voou para o canto direito e fez a defesa. Depois todo mundo foi fazendo. O Ryan, o Ganso, o Vitor Luiz, o René e o Coutinho beliscando o travessão. Até que o Canóbio escolheu chutar no meio do gol. Léo Jardim! Bastava o Puma Rodrigues fazer o gol para levar o Vasco para a final. Pé direito, bateu, é gol! O Vasco da Gama derruba o Fluminense! Fim de jogo e os jogadores vieram bem pertinho da torcida para comemorar essa vaga na final. É a chance de conquistar mais um título da Copa do Brasil. O primeiro foi em 2011. Agora o Vasco pega o Corinthians na próxima quarta-feira em São Paulo. E a última partida vai ser aqui no Rio de Janeiro, no domingo. Emoção, torcida que merece mais que todo mundo. Coisa mais linda desse mundo. Foi realmente um espetáculo, digno de uma semifinal de Copa do Brasil. O choro é de alívio por tudo que aconteceu no jogo. Cara, porque uma infelicidade muito grande ali no lance, um erro que não pode acontecer num momento nenhum, ainda mais num momento como esse tão importante. Também teve confusão entre os times ao fim da partida.
E assim terminou a temporada para o Fluminense. Sem títulos, mas classificado para a fase de grupos da Libertadores pelo 5º lugar no Brasileirão. Passou merecidamente o Vasco. O Zubeldia admitiu que o Vasco passou com merecimento e que é hora de virar a página para pensar no próximo ano. Para o Vasco, 2025 continua. Vem aí as partidas mais importantes do ano. Momento de profundo êxtase, de alegria, de ver a torcida celebrar, e a gente deu mais um passo rumo a um sonho de todo vascaíno. Vamos ver a reação. Lembra do Diego Souza, né? Jogou pelo Vasco e tal. Olha a reação dele com a classificação do time. Futebol mexe com as pessoas, né? Diego é muito vascaíno. Fez uma festa danada com o filho dele aí, comemorando a classificação com a família depois de pênalti cobrado pelo Puma Rodrigues. Diego Souza estava no Vasco, foi importante na conquista da Copa do Brasil em 2011. Eita ferro, mas mexe muito. Jogo de ida da final vai ser quarta agora já, né? Vasco e Corinthians em São Paulo. Você vai ver ao vivo aqui na Globo, depois de 3 graças, combinado? Lucas de Sena está em São Januário. Conte pra gente como é o dia seguinte dessa grande classificação para a final, Lucas. Tirando os vascaínos roucos, Escobar, hoje a prioridade no Vasco é descansar e recuperar os atletas. A reapresentação vai ser agora à tarde e aí o time deve fazer um treino regenerativo. Amanhã, elenco e comissão viajam para São Paulo e o Diniz deve começar a definir a equipe. É muito provável que ele repita a escalação das semifinais, porque o Piton segue no departamento médico e o Puma Rodrigues tem sido bastante elogiado na lateral esquerda. Sobre o palco da grande decisão no domingo, ontem alguns jogadores saíram de campo falando sobre a preferência de São Januário, mas no vestiário do Maracanã, o presidente Pedrinho se reuniu com o elenco, comissão técnica e houve um consenso pelo Maracanã. Primeiro porque o gramado ajuda o estilo de jogo do Vasco, segundo o Diniz. Segundo porque a torcida conseguiu fazer no Maracanã o caldeirão que faz aqui em São Januário. E terceiro porque lá a capacidade de público e renda é 3 vezes maior do que aqui em São Januário. Informação para a torcida, hein? Amanhã deve ser divulgado no Diário Oficial do Estado. Ponto facultativo na quarta-feira, a partir do meio-dia, em todo o estado do Rio. Escobar. É isso aí, mas vamos trabalhar aqui, porque é um dia importante de futebol, a gente vai trabalhar. Valeu, Lucas, um abraço, obrigado, meu irmão. Olha aqui o festejado Léo Jardim, pela 6ª vez seguida. O cara foi herói do Vasco numa disputa de pênalti, gente. Vamos relembrar? Foram 3 na Copa do Brasil do ano passado, contra o Água Santa na 2ª fase, contra o Fortaleza na 3ª fase, e também contra o Atlético Paranaense nas quartas de final. E tem mais 6 na Copa do Brasil desse ano. Foram 3 pênaltis contra o Operário, 1 contra o Botafogo e mais 2 contra o Fluminense. É herói ou não é? Dezembro, fim do ano escolar. Hora de um estudante apresentar um boletim para os pais. Você foi bom aluno em matemática? Mais ou menos, não sei. Vamos saber já já. Léo Jardim, 30 anos. Fábio, 45 anos. Durante o jogo, Fábio trabalhou mais. Espalma espetacular, Fábio! Já Léo sofreu com o fogo amigo. Tenta cortar o PH e coloca contra o próprio patrimônio. Vitória do Flu na volta, devolvendo a vitória do Vasco na ida. Decisão nos pênaltis. Nessa hora, enquanto os olhares de 64 mil no Maracanã e milhões pela TV miravam as cobranças, a gente escolheu focar nos goleiros no intervalo entre elas. No momento em que só podiam torcer contra ou a favor. E a gente notou uma repetição. O ritual de Fábio incluía joelho direito na grama, oração, cabeça baixa, que só erguia no exato instante da batida. E até quando o companheiro perdeu o pênalti, Fábio agradeceu aos céus. Glória a Deus, aleluia, após a batida de John Kennedy. Léo Jardim voou para o canto direito e fez a defesa. Já Léo Jardim tentava controlar a pilha, de pé o tempo todo, caminhando, circulando, mãos na cintura. E assim os dois foram, entre orações, silêncio, abraços, atenção, explosão contida de quem defendeu uma cobrança, até a explosão máxima de quem pegou 2.
e levou o time para a primeira final nacional desde 2011, justamente a do título da Copa do Brasil. Léo Jardim chegou ao Vasco em 2023. Nos últimos 2 anos, foram 6 disputas de pênalti, 6 vitórias. Sobre ele, deixa que os companheiros falem. Léo Jardim. É o nome da fera. É um monstro, é um monstro. Léo Jardim é um fenômeno. Quantas vezes salvou a gente? Nós sempre sabemos que ele pega. O melhor do Brasil, na minha opinião. Muito grato ao grupo todo. Por todo o carinho que eles me dão todo dia. Agora é quarta-feira em São Paulo. Domingo, aqui mesmo no Maracanã. E agora é se concentrar para essa final, que se Deus quiser a gente vai conseguir conquistar esse título aí. E se ele vier, terá a marca das digitais de Leonardo César Jardim. Você foi bom aluno em matemática? Mais ou menos, não sei. Quantos pênaltis defendidos com a camisa do Vasco? Acho que são 12. São 12? São ou não são? São 12 cobranças defendidas pelo Vasco. Metade só nesta Copa do Brasil. Léo é aluno nota 10, já passou de ano. O prêmio ele deseja erguer com estas mãos salvadoras no domingo que vem. Vai ser um dos grandes duelos dessa final, né? O encontro de 2 grandes pegadores de pênalti. Léo Jardim de um lado, Hugo Souza do outro. Desde que o Léo Jardim chegou ao Vasco, ele teve em 55 cobranças de pênalti, 15 não entraram. E o Hugo no Corinthians participou de 33, 12 não entraram. São bons nesse negócio. Pra você que desacreditou, respeite o Vasco da Gama. Toma! Não é qualquer um. É o gigante, pô. É o gigante, irmão. Toma, toma! Eu esperei 4 anos pra viver isso aqui. 4 anos. Essa é boa. Ai, não vi Pelé, mas vi Raí. Acabou, meu amor? Acabou. Beijo pra MC da Por Rama. enquanto. Está nos disputando aí. Por Ai, enquanto. meu Deus. Não. Correio bateu lá em casa hoje, mandando carta pro Juninho. Correio? É, era aquela carta que tá ali na tela. Ah, Eu é? não entendi nada. Chegou aquilo ali? O que tá escrito? Ô, Pedrosa, que carta é essa aqui que o Vasco publicou? Mandou no correio, um negócio de carta? O que é isso aí? Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que reproduzir aqui no programa, a quesito de informação, né? Por quê? O que é? Caros cruzmaltinos, comunicamos com claro contentamento conquista cruzmaltina no Clássico Carioca, comandado com controle e competência. Com casa cheia, conquistamos coletivamente cada centímetro do campo e no canto comemoramos com coro e coragem que carregam a cruz. Com consideração e clamor pela Copa, Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, Pedrosa, eu tô reparando aqui, por que todas as palavras dessa carta têm a letra C? Aí a gente tem que ver com a comunicação do Vasco. Benê, Casagrande. Eu não vou me comprometer. A comunicação do Vasco. Nessas horas, aquela colocou isso famosa aí. frase: o Qual? silêncio não comete erro. Ô, Lucas Pedrosa, só pro povo saber quantas classificações o Vasco tem na conta do Léo Jardim em penalidades máximas. 6. 6. Uma delas eu tô aí, hein? Eu tô aí com o meu brabão, que é o Alex Telles. Alex Telles que eu digo. Que é o meu brabo, meu batedor, que não perde pênalti. É o meu brabão e o Léo Jardim é diferente. Ô, Pedrosa, o que você viu nessa partida? Ô, Cris, eu perguntei se você tava assim, né? Você respondeu o quê? O Fluminense não pronunciaram. Pois é. Ô, Cris, começa com qual letra? Sim. Lucas Pedrosa, ele tá com toda a razão. Só que o Fluminense ganhou. Por quê? Porque quem foi o destaque do Fluminense? Fábio. Meu Deus, o que aconteceu com o Vasco? Ô, Benê, até o gol do Fluminense foi do Vasco, pô. Ele já tá contando vantagem, pô. A gente ainda fez um gol pra eles, pô. É bom ponto. Não é possível, rapaz. Até o gol do Fluminense, pô, o Vasco fez, pô. O Vasco jogou bem, hein, Pedrosa? O Vasco jogou melhor do que o Fluminense. Assim, se você for pegar os 180 minutos da partida, o Vasco jogou melhor em 150 do confronto, digamos assim. E aí a gente olha para a partida de ontem, o Fluminense realmente venceu, veio com uma equipe modificada, principalmente
com o Canóbio lá na frente, foi ele que fez inclusive a própria jogada do gol, ele consegue fazer o cruzamento ali, e o Paulo Henrique ele tem um momento de muita infelicidade, que ele acaba colocando a bola para dentro na hora de tentar cortar. Isso fez muito mal ao Paulo Henrique, ele fez um jogo muito abaixo do esperado, o Coutinho também, principalmente no segundo tempo, fez um jogo muito abaixo do esperado, só que o coletivo do Vasco estava muito focado no que tinha que acontecer. E quando eu digo isso, a gente tem que lembrar o seguinte, o melhor em campo ontem foi o Fábio. E em segundo lugar, com a camisa do Fluminense, foi o Thiago Silva, que salvou 2 lances praticamente cara a cara em que o Rayan tinha a chance de conseguir fazer o gol e o Thiago Silva salvou aquela oportunidade. O Vasco teve uma chance com o Andrés Gomes, o Vasco teve 3 chances com o Rayan, o Vasco teve chance com o Coutinho, o Vasco teve um monte de chance em que o Fábio, que é um espetáculo de goleiro, ele conseguiu evitar uma virada do Vasco ou pelo menos um empate, o que daria classificação de forma direta. Então quem levou o jogo para os pênaltis foi o Fábio, junto com o Thiago Silva também, que fizeram 2 partidas esplendorosas. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar muito que o Vasco da Gama tem um goleiro que é extremamente decisivo. O Léo Jardim, talvez debaixo das traves, ele nem viva a sua melhor temporada com a camisa do Vasco. Acho que foi no ano passado e em 2023 também. Mas quando se fala em cobrança de pênaltis, ele já se tornou um goleiro em que o atacante que vai bater, o jogador que vai bater, ele treme. E foi isso que aconteceu com o Canóbio. Vale lembrar que o Canóbio já tinha perdido um pênalti contra o Léo Jardim no jogo contra o Atlético Paranaense no ano passado. E eu tenho certeza que passou um filme na cabeça dele, ele bateu de uma forma inexplicável, mas o Léo Jardim já tinha defendido um também, e dessa vez do John Kennedy, e dessa vez ele consegue pegar o pênalti do Canóbio. Um cara nascido para fazer história com a camisa do Vasco. Um cara que é o goleiro mais bem pago do Brasil e tá lá por isso. E ganha o que ganha por isso, porque ele coloca a classificação, empilha história com a camisa do Vasco da Gama, e obviamente eu tenho que falar desse coletivo inteiro. Como o Carlos Andrés Gomes jogou bola, para mim o melhor jogador do Vasco nos 2 confrontos. O Rayan é um moleque muito especial. Eu acho que quando a gente fala isso não é só pro torcedor do Vasco não. O Rayan é um tipo de jogador geracional. É o jogador que pode daqui a pouco estar vestindo a camisa de seleção brasileira e ajudando a gente como país. Ele é um craque absoluto e tem uma personalidade incrível. Não só eles, mas também a própria partida que a dupla de zaga fez ontem. O Robert Renan jogou demais. O Barros um pouco não conseguiu ter tanta consistência com a bola, mas sem a bola competiu o tempo inteiro. O Thiago Mendes cresceu quando era necessário e a gente tem que valorizar também o Nuno, valorizar o próprio Rayan, o Andrés Gomes, o Coutinho, o Verratti, que apesar de ter perdido o pênalti, fez o gol na semifinal no jogo de ida e foi decisivo naquele momento. Enfim, e principalmente o trabalho do Fernando Diniz e da diretoria do Pedrinho. Ele acreditou no Fernando Diniz, ele fez essa escolha e o Fernando Diniz é um cara que mudou o Vasco da água pro vinho. Ele foi um cara que mudou o Vasco no sentido de o torcedor passou a acreditar no Vasco, o torcedor passou a olhar pro Vasco da Gama e falar assim: cara, esse time joga bola, esse time tem capacidade de vencer qualquer equipe quando entra em campo para jogar sério. E é por isso que o Vasco está na final da Copa do Brasil. Porque mesmo chegando como um time que não era favorito, e realmente o Fluminense estava num momento melhor, essa equipe mostrou que é capaz e foi melhor do que o Fluminense, repito, nas 2 partidas. Não teve uma coisa assim, equilibrada aqui. Não, o Vasco foi melhor do que o Fluminense nas 2 partidas e chega para essa final do Corinthians com muita moral, com muita confiança, para quem sabe acabar com esse jejum de 14 anos. Tem meio a meio aí, tá meio a meio o favoritismo? Você acha que alguém Acho que o Corinthians é levemente favorito. Levemente favorito? Por conta da casca que o grupo do Corinthians já tem de jogar momentos como esse. Como, por exemplo, foi campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras também na própria Copa do Brasil, isso é relevante. O Vasco, em contrapartida, eliminou o Botafogo e eliminou o Fluminense. Então, assim, eu acho que se fosse botar favoritismo, 55-45. Pouquinho. Ô, Vene Casagrande, olha aqui as 6 vezes que o Léo Jardim foi gigante e classifica o Vasco. Ele é determinante para o Vasco passar de fase. Segunda fase da Copa do Brasil em 24, o Vasco e Água Santa. Terceira fase da Copa do Brasil 24, Vasco e Fortaleza. Também quartas Copa do Brasil 24, Vasco e Atlético Paranaense. Terceira fase da Copa do Brasil em 25, Vasco e Operário. Quartas Copa do Brasil 25, Vasco e Botafogo. Esse aí que eu falei que foi o do Alex Telles. E agora, semifinal da Copa do Brasil 25, Vasco e Fluminense, com 2 defesas aí. Ô, Vene Casagrande, seria interessante, o Carlos Germano falou por aqui até, nessa identidade que o goleiro pode criar ficando um tempo no clube. O Léo Jardim já criou, mas ia ser muito bacana se ele tivesse uma sequência maior de tempo, né? Fazer história no Vasco, ô Vene. Antes de mais nada, Fernandinha, sobre esse tema aí, o Pedrosa mencionou que o Léo Jardim é o jogador mais caro do futebol brasileiro. Eu discordo totalmente. Em cima desses números aí, pra mim ele é o jogador mais barato, porque ele é o que mais entrega. Caro é um goleiro que falha em decisão importante, um jogo importante, em Libertadores, por exemplo.
Leia-se Matheus Cunha. Esse jogador saiu caro para o Flamengo. O Léo Jardim sai extremamente barato. Fora ser decisivo no momento de mata-mata e as defesas durante os jogos, que foram defesas extremamente importantes. Então o Léo Jardim, no fim das contas, ele está saindo muito barato. Ele pode botar o Vasco de volta à Libertadores da América. Quer ver uma coisa que vai... Que financeiramente falando, vai faturar mais ainda. Vamos colocar aqui na tela o quanto o Vasco vai ganhar por conta dessa classificação. A gente tem esses números aí, e aí... Não é isso aí não. Tem aí, no espelho, pode botar que tem. O quanto o Vasco vai garantir. Até o momento, na Copa do Brasil, o Vasco já garantiu uma excelente premiação para o clube, 57 milhões de reais. E se vencer o Corinthians e for campeão da Copa do Brasil, o Vasco vai receber, no total, mais de 101 milhões pela competição. Vene Casagrande, isso embasa totalmente o que você está falando. Pois é, fora as outras premiações, nos outros mata-matas que a gente já pôde ver, acompanhar, que o Léo Jardim foi extremamente decisivo. Então, assim, ele não é um jogador caro, muito pelo contrário, ele é um jogador barato, o custo-benefício dele é maravilhoso para o Vasco da Gama. E sobre o que o Carlos Germano falou aqui na última semana, eu sou um cara que, se eu fosse jogador de futebol, eu ia buscar fazer isso. O que o Rogério Ceni fez com o São Paulo, o que o Marcos fez com a camisa do Palmeiras, o que os jogadores fazem, criando essa identificação com o clube e ficando durante anos. Agora, depende muito do que o Léo Jardim tem de desejo para a carreira dele. O que a família tem de desejo. Ele tá? Ele é um jogador, 30. Ele é um jogador que já estava na Europa. Então, assim, de repente, ele já realizou o sonho de jogar no futebol europeu. E agora, se o Vasco da Gama der a possibilidade para ele de conquistar títulos, que é importante também para um jogador, eu não vejo motivos para ele deixar o Vasco da Gama ou pensar em sair do Vasco da Gama. Eu, no lugar dele, buscaria essa identificação, mas, óbvio, isso é uma decisão muito individual e ele precisa pensar o que ele pensa para a carreira dele. Agora, nesse momento, não faz o menor sentido ele pensar em sair do Vasco e tomara que ele fique, porque é um goleiro que faz muito bem ao futebol carioca e um dos melhores do futebol brasileiro. Inclusive, poderia ser goleiro de seleção brasileira, que não seria nenhum exagero, porque a gente está muito bem servindo na posição. Mas é um goleiro que, com certeza, o Carlos Ancelotti está de olho. Ele tem essa possibilidade? Se o Vasco é campeão, ele vira ídolo. Imediatamente ele vira ídolo. Ele, o Verratti, o Ryan, o Coutinho. Mas o Carlos Germano, qual a experiência que ele tem? E às vezes o jogador que está em atividade não tem essa reflexão ainda. Qual tipo de história você faz? Virar ídolo por você ter ganhado um título? Isso é da natureza do jogador, né? Agora, virar ídolo por uma identificação extrema, por uma longevidade, isso é muito raro, Pedrosa. Ele vira ídolo justamente por isso, Fernanda. Não é porque ele vai ganhar... Por exemplo, são 11 jogadores, ali os titulares mais os reservas. Sei lá, vamos botar aí 23 jogadores. Todos eles vão ser campeões, caso aconteça o título. Mas nem todos vão ser ídolo. Claro que não. O Léo Jardim vai virar ídolo porque ele tá no Vasco desde 2023, quando o Vasco brigava para não cair. Quando o Vasco tinha uma dificuldade imensa e ele salvou o Vasco diversas vezes. Isso é um título, inclusive. Isso para mim, é uma trajetória de um ídolo. É a conquista de uma trajetória de um ídolo. O Verratti é a mesma coisa. O Coutinho, por ser cria, por ter voltado, por ter escolhido o Vasco, é outra história, mas também vira ídolo. E o Ryan, por ser uma joia bruta, que é o melhor jogador da temporada. Então, assim, é muita coisa envolvida de histórias diferentes que te fazem virar ídolo. O Léo Jardim, se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, ele vira ídolo. E olha, depois do jogo, o Fernando Diniz, já foi muito elogiado aqui pelo Pedrosa, falou sobre a expectativa para os 2 jogos da final contra o Corinthians e também sobre o desempenho do Léo Jardim. Já falamos tanto dele por aqui e o Diniz também falou. Rodou. Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, uma torcida também que apoia bastante. E eles vão jogar um jogo em São Paulo, dentro dos domínios deles, e a gente vai fazer a finalíssima aqui no Maracanã. Então a gente tem que agora saber descansar e começar a preparar. E tem tudo para ser 2 grandes jogos. Eu acho que o Léo é um jogador fundamental, cada vez mais identificado com a torcida do Vasco, que melhora a cada dia os fundamentos com o pé, que todo mundo achava que ele não podia jogar com o pé. Hoje ele é cada vez mais importante no início das construções. Jogador extremamente dedicado e é um goleiro, um postulante, na minha opinião, a disputar a Copa do Mundo. O Léo reúne requisitos que colocam ele, para mim, na linha para ser um goleiro convocado para disputar a Copa. Tem poucas convocações o Léo Jardim, mas deveria ter mais, hein, Lucas Pedrosa? Concordo. Quantos pênaltis ele pegou? Em 6 disputas, ele pegou 9 pênaltis. Gente, isso é muita coisa. É assustador. É assustador. E é o que eu falo aqui. Eu acho que o cara que... Inclusive, nessa final, a gente vai ter 2 goleiros que têm essa característica. Que o batedor vai
pegar a bola, vai colocá-la na marca da Cal, vai olhar pro gol e vai falar, opa, aqui eu tenho o Léo Jardim e eu tenho o Hugo Souza. Tomara que não vá para os pênaltis. Agora, o Vasco tem um retrospecto também dos seus batedores muito positivo. Sim. A gente fala muito do Léo Jardim, mas não adianta nada você ter um goleiro que pega e você perder. E aí, a gente entende ontem, você que não é Vasco, ou você que é Vasco e Fluminense, o tanto de nervosismo que você fica, às vezes não é nem o seu time, o pênalti, ele traz isso no futebol. Imagina para os batedores. Não é qualquer jogador que gosta e que sabe bater pênalti. Pênalti não é loteria. Pênalti também é um controle emocional muito grande, Pedrosa. Destaque para o Vitor Luiz. E não é a primeira vez que acontece isso. Ele entra para bater o pênalti e ele vai lá e converte. Com uma mentalidade muito forte. Destaque para ele e para todos os batedores. Pumita. Outra estatística. O Pumita, nas 7 disputas de pênalti que ele já bateu pelo Vasco, ele fez todas. E ele bateu o pênalti decisivo. Que é o mais difícil de todos. É o jogador primeiro grande. E o último. Mas a gente fala muito dos jogadores, por exemplo, eu estava aqui pensando, o Vasco da Gama hoje ele tem um preparador de goleiros que pouca gente conhece, que é o Leandro Franco. Inclusive é um preparador de goleiros que participou do início da trajetória e durante a trajetória inteira do Diego Alves, por exemplo, que foi o outro grande goleiro. Então, com certeza, o sucesso do Léo Jardim se justifica também ao trabalho nos bastidores desses profissionais. Total. Que faz uma leitura ali, ó, tal jogador bate desse jeito, então já fica ligado. Então, assim, eu acho que isso é o sucesso de muita gente envolvida, não só dos atletas também que estudam bastante os adversários. Vamos fazer o seguinte, ó, bota aqui na tela, cadê? Vamos lá, os confrontos, né? Vai ser o primeiro jogo na quarta-feira, tá bom? 9h30 da noite, Pedrosa estará lá, Neoquímica Arena, que é a casa do Corinthians, dia 17 de dezembro, 9h30 da noite. Obviamente, o Corinthians aí sendo o primeiro do confronto aí, sendo o mandante. O último e a grande final no Maracanã, dia 21 de dezembro, famoso domingo, às 18h30, jogo de volta, Vasco e Corinthians. Ah, Rio de Janeiro! Se prepara, hein? Eu não quero nem pensar. Hein, Pedrosa? Galera, organiza a cidade direitinho, hein, Dudu? O Eduardo Paes. Segunda eu vou aparecer aqui. Quarta é ponto facultativo, né? Quarta é ponto facultativo? Eduardo Paes, ele botou isso no Twitter. É mesmo? Sério, pô, em homenagem ao jogo do Flamengo E no do Mundial Vasco. E do Vasco. Porque o governador é torcedor do Flamengo e ele é torcedor do Vasco. E tá confirmado isso aí, é isso aí mesmo. Pedrosa, fala comigo, além, a gente falou muito do Léo Jardim, mas vamos falar do Gomes também, que ele foi, assim, uma coisa surreal nessa partida, né? Surreal, uma contratação que o Vasco fez na janela de meio do ano, em conjunto aí o Admar Lopes, junto também com o Fernando Diniz, ele até cita na coletiva que o John Arias referendou o próprio Carlos Andrés Gomes pro Vasco da Gama. E ele é um garoto que... E é um tipo parecido, né? Cara, coisa incansável. Não só na nacionalidade, né? Porque uma das promessas que o Fernando Diniz fez pro Carlos Andrés Gomes eu vou te colocar de volta à seleção colombiana. Eu acho que se o treinador da seleção colombiana assistiu o jogo de ontem, esse moleque tá na Copa. Não só de ontem. Acho que pra mim ele é o jogador da classificação. Ele foi o melhor do Vasco nos 2 jogos. Com certeza. E assim, é uma Se você botar o melhor jogador dos 180 minutos, eu votaria nele. Votaria nele. E tem que lembrar, né? Ele inicialmente começou sua trajetória com o Vasco na direita e o Nuno jogava na esquerda. O Diniz, nas 3 últimas partidas que atuou, ele colocou o Andrés Gomes na esquerda. Tanto que ele fez um golaço, se eu não me engano, contra o Internacional no 5-1, que ele sai cortando e bate no ângulo. Então, assim, é uma mexida do treinador que faz a diferença também na engrenagem da equipe. O Vasco não é o mesmo Vasco que enfrentou o Fluminense, por exemplo, no Maracanã dos 2-0. É um Vasco que, taticamente, ele apresentou um Nuno construindo mais por dentro do que muito mais aberto, digamos assim, e colocou o Andrés Gomes como ponta esquerda. E ele usa o Pumita também na última linha para poder atacar. Muitas vezes o Vasco vira jogo lá no Pumita, não só para ele atacar como lateral, mas atacar como um ponta por dentro. E o Carlos ele Andrés tem Gomes... essa qualidade, Totalmente. Ele tem, e assim, era uma função que a gente tanto falou aqui por conta do Piton se machucou nas vésperas do jogo tão importante como esse. E não é a primeira vez que na temporada o Puma dá conta do recado de forma muito agradável, né, Vene? Bom, quando o Lucas Piton se machucou, eu até relembrei isso aqui na ocasião, que pra mim o melhor momento do Pumita na temporada foi justamente quando ele jogou improvisado na lateral esquerda.
Isso me chamou a atenção, um jogador que deu conta do recado e novamente ele deu conta do recado, porque na ausência do Piton, nas 2 partidas, ele fez um bom jogo. Sim. Inclusive, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, mas eu achei o jogo do Vasco nessa partida, embora tenha perdido, melhor do que o jogo de ida, que venceu. Eu achei melhor, eu achei que o Vasco da Gama ele foi muito mais superior que o Fluminense. Ele estava mais robusto, né? Apesar do resultado, eu achei que o plano de jogo do Diniz deu mais certo também. Enfim, eu votaria num Vasco, nesse Vasco do segundo jogo, embora tenha perdido, para você ver como é o futebol. Mas, enfim, essa é a grande graça do futebol. A gente fala muito dos jogadores da parte ofensiva, mas o Cauã Barros também fez uma grande partida. Baita jogador também. Eu acho que vale mencionar aí uma menção honrosa a esse jogador. E a gente fala muito também, a gente tem a tendência e é natural a destacar os heróis, né? Que é quem pega pênalti, quem faz um gol no final do jogo. E aí a gente está falando do Verratti, que bota o Vasco classificado quando ele faz o gol no final do último confronto, né? Com a capacidade que o Verratti tem. Mas como são as coisas do futebol? Ele vai e perde o pênalti, Lucas. Ele, quando ele volta, eu não sei se vocês lá do Maracanã puderam reparar, ele fica arrasado. A sensação que eu tinha, até parecia que ele estava chorando. Não é uma informação e eu acho que ele não estava. Mas ele estava com as mãos assim, com a cabeça para baixo. E eu fiquei com uma pena do Verratti, porque ele não merecia. Mas o futebol tem dessas coisas, né? E depois que ele perdeu, não passava nem o Wi-Fi. Com certeza. Cara, porque ele é um jogador que é o cobrador de pênalti do Vasco, né? Ele é o principal atleta que pega essa bola na marca e coloca a bola lá dentro. Ele já bateu vários pênaltis decisivos e foi importante nesse sentido. Mas ele bateu no meio. Acho que ele quis dar a batida de segurança, tanto que o Fábio cai. Mas a batida dele foi um pouco atrasada e o Fábio consegue pegar com o pé. Independentemente disso, seria muito triste para a história do Vasco o Verratti ser o vilão dessa história. Eu também porque ele não merecia ser o vilão dessa Tem história. um outro jogador que também poderia ter sido o vilão e também não merecia. Verdade. O Paulo Henrique. Verdade. Que fez o gol contra. Isso aí. E esse sentimento que você teve do Verratti, eu senti do Paulo Henrique durante o jogo. Caiu, né? Eu acho que ele caiu de produção, acho que ele sentiu o golpe, tipo, ficando triste, sabe? A imagem de quando ele vê a bola entrando na rede. Isso. Total. E ele desaba, ele mingua, ele bota a perde mão o na gol. cabeça. Teve assim, até ó. um lance que mostrou na transmissão, ele assim sentado, meio que sentindo câimbra, assim, e eu pensei comigo, cara, ele tá sentindo o gol contra. Claro. Ele sentiu bastante esse gol contra. E não seria justo se o Vasco fosse eliminado com um gol contra. Mas às vezes essas coisas acontecem no história. futebol, né? Aí eu tô falando, o Vasco, ele tá desenvolvendo uma Copa do Brasil com aqueles elementos de história de campeão. Por exemplo. Eu sei que você não vai querer falar disso e nem deve, tá? Mas eu posso falar, que eu não sou Vasco, eu posso falar. O Vasco está desenhando realmente um enredo de campeão, porque esses são os elementos que fazem depois a gente contar aquela história. Poxa, aquela Copa do Brasil, lembra o Paulo Henrique, fez um gol contra, o Verratti que fez o gol da classificação, ele vai e perde o pênalti. Então, nessa Copa do Brasil, eu vou lembrar daqui a alguns anos da grande partida do Thiago Silva e a despedida dele. Porque ele fez uma partidaça. E a gente fala muito de justiça, não seria justo com o Paulo Henrique, nem com o Verratti. Também não é justo com o Thiago Silva, mas aconteceu. E essa é a graça do futebol. A gente falou do Léo Jardim, isso aí. A gente falou do Léo Jardim, a gente falou do Gomes e a gente vai falar agora da torcida do Vasco da Gama. Lucas, e que você se inclui nela, hein? Com certeza. Uma dessas vozes aí que a gente está ouvindo é a voz do Lucas Pedrosa, porque estava lá. Não é isso? Verdade. Ô, Pedrosa, que festa bonita fez o Vasco, né? Ah, cara, eu acho que ontem o torcedor que esteve no Maracanã, mas em cada lugar, cada canto da sua casa, seja lá em qual estado você está, em qual país você está, sentiu o que eu senti ontem, que é um grito entalado, foram 14 anos de muito sofrimento, mais do que 14, né? Mas digamos assim, do último título que o Vasco teve na Copa do Brasil. É quando a gente pensa no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos irmãos, em tanta gente que passou essa energia, essa história do que é ser Vasco pra gente. E ali a gente explode de uma maneira incrível, não só, como a gente disse, passando numa semifinal de Copa do Brasil do Fluminense, mas também já ter passado por isso contra o Botafogo, que é outro grande rival. Então o Vasco tá lavando a sua alma, cara, diante de tantas situações ruins, diante de tantas administrações vergonhosas que sucatearam esse clube. Hoje o Vasco tem uma trajetória de comando, como eu disse aqui já várias vezes, em relação ao que o Pedrinho começou a acertar, principalmente dentro de campo, porque fora de campo ele já estava acertando, fora de campo o Vasco já estava num bom caminho, mas a janela do meio do ano
que o Vasco fez, ela foi uma janela crucial para que o Vasco chegasse nesse momento de hoje, tá na final da Copa do Brasil. Então essa torcida, ela é o que manteve esse clube vivo. A torcida do Vasco, ela definitivamente, e isso é informação, ela sustentou o clube. O Vasco ia fechar as portas lá em 2019. O Vasco tinha dívidas operacionais que poderiam fazer o clube parar de pagar conta de luz, parar de pagar caminhão de areia, parar de pagar comida, parar de pagar coisas básicas. E a torcida foi lá e colocou 40 milhões de reais dentro dos cofres do clube com a questão da adesão do sócio, que o Vasco chegou a 180 mil sócios e tudo mais, sem informação, cara. Então, assim, não só pelo apoio irrestrito em todos os locais, mas também financeiramente, carregando esse amor, passando esse amor de forma hereditária. Ali quem estava no Maracanã conseguiu sentir algo que é difícil explicar até com palavras. O vascaíno merece mais do que qualquer um. Com todo respeito ao Corinthians, é o clube que mais foi sucateado nos últimos 20 anos. Dos 12 clubes grandes, sem dúvida alguma, é o clube que mais sofreu. Ninguém merece mais essa Copa do Brasil do que o vascaíno. E olha, ninguém sabe o que vai acontecer às 22 horas ali, 6, 7, 8, às 21 horas, no dia 21 de dezembro. Mas eu vou falar pra você, torcedor vascaíno, que eu falei pro meu torcedor botafoguense aqui nesse mesmo programa. Desfrute. Desfrute dessa final. Quarta-feira, domingo, desfrute. Seja você. E assim, eu sinto muito pra quem não é apaixonado por futebol e pelo seu time. Porque essa sensação que o Pedrosa sentiu ontem, que o Vene sentiu no sábado, que eu senti no dia 30 de novembro, que o Cris sentiu no dia 29 de novembro de 2023. Errei tua data? Acertei tua data, né? Acertei, né? Então, assim, é muito gostoso. Então, desfrute, torcedor vascaíno, vocês merecem. Se é Vasco, tá na colina.